O fim é melhor que o início. Eu jamais pensei que eu falaria algo desse tipo um dia, mas o fim de algumas coisas na minha vida foi melhor que o início, porque nesse fim eu consegui aprender muitas coisas que mudaram a minha perspectiva, mudaram as minhas escolhas nos dias de hoje. Talvez você está se lamentando pelo fim de alguma coisa, de um relacionamento, o fim, a sua saída de um trabalho, o fim de uma relação de amizade com uma pessoa que você tinha, mas não se lamente. É no fim que você consegue ter aprendizados valiosos, que sua mente consegue se desbloquear. E o mais importante, quando você faz esse desbloqueio, você libera energias ruins, deixam elas embora. Talvez você estava na presença, você estava com pessoas, talvez você estava em um ambiente que estava te matando, mas você fazia vista grossa. Eu estou falando isso como se estivesse falando para mim mesmo, porque era algo que estava acontecendo comigo. Eu estava em um ambiente onde eu sabia que o fim era melhor do que o início, e eu não me permiti chegar até esse fim, passar por isso e encontrar um novo início, sobre uma nova perspectiva, uma nova situação, uma nova fase. E é exatamente sobre isso. Permita que novos fins aconteçam na sua vida. Permita que pessoas vão embora. Permita que situações atuais na sua vida se encerrem para que você consiga aprender mais consigo, para que você possa viver um melhor hoje do que amanhã. Porque se você quer saber de uma coisa, talvez numa perspectiva atual, você é uma pessoa que reclama demais e está sempre pensando no futuro. Mas eu não estou falando pensando no futuro, por exemplo, 2030. Estou falando no amanhã, quando você está cego para a sua única realidade, que é para você focar no agora. Por exemplo, tem muitas pessoas, eu já fui muito assim, de reclamar, ai, queria tanto tal coisa, eu só não estou vencendo, eu só não tenho algo por conta que eu não tenho isso. Quando na verdade eu já tinha tudo para fazer algo grande. Tipo, eu tinha todas as minhas ferramentas. Talvez a única coisa que você tem agora, o seu único bem, é seu conhecimento. E você simplesmente coloca em pauta que você não tem nada para conseguir vencer e sair do lugar atual que você se encontra na sua vida. Cara, tira esse pensamento, elimina ele o quanto antes. Quando eu eliminei esse pensamento, tudo mudou para mim. Tipo, hoje eu enxergo as coisas de uma forma diferente, eu consigo fazer coisas novas, eu consigo aprender comigo mesmo, eu consigo sentir grato pelas coisas que eu já tenho, a ponto de às vezes nem querer outras. É por isso que você tem que ter sempre metas e objetivos, para você não ficar acomodado no que você já tem. Mas você tem que ser sempre grato pelo que você tem. E você tem que saber que tudo que você tem é com permissão de algo maior e que essas coisas que você já tem é o suficiente para você crescer. Talvez é o suficiente para você conseguir dinheiro, talvez é o suficiente para você ter uma namorada dos sonhos, um casamento dos sonhos, ou ter uma família. E falando em família, é exatamente sobre isso. Às vezes você precisa concluir uma situação, permitir um fim para que novas coisas venham entrar na sua vida. Por exemplo, quando você tem um relacionamento, você tem que saber já de cabeça que você vai ter que ter alguns fins familiares para que tenha um novo início na sua vida. E lógico, igual é o título desse vídeo, igual a pauta que eu estou tratando aqui, o fim é melhor do que o início, porque você sempre está em novas perspectivas, você consegue novos pensamentos e isso te gera desbloqueios. Só que quando gera esses desbloqueios, você não pode, de forma alguma, lidar com isso de forma negativa. Você tem que lidar com isso de forma positiva. Eu sei, é difícil. Eu sou cabeça dura também, igual a você, igual a muitas pessoas. Mas quando eu comecei a me permitir entender o porquê do fim das coisas e o porquê iniciam-se outras, tudo mudou para mim. Talvez nesse momento você está aflito, não sabe o que fazer,
teve, sei lá, um término de um relacionamento, o fim de uma jornada de trabalho, algo que você gostava tanto partiu, você não está entendendo o fim dessa situação, desse ciclo, mas esse fim é para você poder aprender algo, para você aprender o valor da sua própria vida, de cada microatitude, de cada minuto, cada segundo da sua vida, você ser grato, até pela forma que você respira. Você já parou para pensar se você respira certo? Você já parou para pensar se você trata as pessoas bem? Realmente bem, eu digo de tipo valorizar a atenção das pessoas, valorizar o que elas fazem por você. Eu tô te falando isso porque durante 7 anos eu não valorizei a atitude de pessoas perto de mim. Tipo, não tô falando reconhecimento, eu tô falando sobre valorizar a presença dessas pessoas. Tipo, poxa, olha o que essa pessoa tá fazendo por mim, a ponto de você sentir algo bom saindo de dentro de você. Isso é uma experiência que só você vai conseguir sentir e degustar dessa energia boa que vem para você. E eu não tô com papo de coach, eu tô te falando realmente o que acontece comigo, reflexões minhas pessoais, por isso que eu criei esse canal. E talvez o que eu tô falando vai ajudar muitas pessoas, e por isso que eu tenho que tirar isso de dentro de mim. Permita novos fins na sua vida. Eu me limitei a não permitir fins, e foram catastróficos na minha vida. Por exemplo, fins de relacionamentos antecipados, era para ter terminado antes e eu prolonguei. E a dor foi intensa, foi pior do que eu imaginava. Por exemplo, fins de amizades. Eu já sabia que era para ter encerrado o ciclo de uma amizade, eu continuei, a ponto de ter situações que quase destruíram o meu psicológico. Talvez com você é a mesma coisa. Por exemplo, eu encerrei um ciclo num grande grupo multimilionário com uma pessoa incrível, fantástica, que eu tenho muito apreço, que eu aprendi muito profissionalmente e eu devia ter parado, encerrado esse ciclo, ter colocado um fim nisso antes. Eu fiz vista grossa, paguei o preço por isso, fiquei com o psicológico bem abalado durante muito tempo e muitas coisas complicaram na minha vida por conta dessa minha a, eu retardar, né, esse fim, né, segurar esse fim, prolongar essa situação. Não prolongue situações, deixa acontecer, deixa fluir, entendeu? Deixa as coisas acontecerem naturalmente na sua vida. Aceite que tudo tem o seu tempo, né? Tipo, há tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para viver, há tempo para morrer. A gente tem que saber aceitar o início e o fim, por exemplo, aceitar quando uma pessoa parte, né, dessa vida, falece, e a gente tem que saber aceitar isso da melhor maneira, senão você vai ficar preso nesse ciclo de remoer a, a, a partida dessa pessoa. Eu também aprendi com isso recentemente quando um amigo que viveu muito próximo web comigo, eu digo, todos os dias a gente fazia call, a gente zoava junto, a gente jogava junto, a gente trabalhava junto um tempo e essa pessoa simplesmente foi mudando a sua postura comigo, foi mudando o seu jeito, foi conseguindo muitos bens materiais, mudou totalmente sua postura e ele passou a não se tornar mais o meu amigo, ele mudou muito comigo. Mas eu sempre fui muito amigo dele, continuei sendo amigo dele, sou amigo dele mesmo depois que ele foi embora, ele não, que ele morreu, vamos falar assim. E isso me deixou muito mal, entendeu? Eu fiquei preso nesse ciclo de lembrar dele, de chorar, né, de saudade dele, dos momentos que eu passei com ele, que ele foi um grande amigo para mim. E também me faltou aceitar o fim dele. Aceitar que o fim dele, para mim, na minha persona, foi lá atrás, quando ele mudou comigo. Mas eu não queria perder a grande amizade dele. Então eu prolonguei esse fim. E o fim foi quando ele faleceu. E eu não consegui aceitar isso. Tanto que eu achei que ele tinha até forjado sua própria morte. Eu achei que ele tinha mentido para todo mundo. Porque ele entrou no lado obscuro da vida, né, de ganhar dinheiro,
umas coisas bem mais além do que você possa estar imaginando aí agora. E ele, sabe, ficou um cara muito diferente, trevoso, sinistro, mas eu tenho pequenas agora recordações, mas eu aceitei o fim dele. Aceite o fim de situações, o fim de pessoas, o fim de relacionamentos, a partida de pessoas desse mundo para um outro e coloca na sua cabeça que você tem que aceitar esse fim para um novo começo na sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido uma mensagem boa para você. Deixa seu comentário, comenta a cidade onde você mora, comenta algo que você achou sobre essa minha reflexão, se bate com alguma coisa da sua vida. Eu peço também que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, que sempre, quase todos os dias, às 6 da tarde, eu vou postar um novo vídeo, uma nova reflexão, uma nova coisa que eu estou vivendo, porque afinal esse canal é sobre mim, sobre coisas que eu penso, e essas coisas têm um único intuito também de quando eu tiro elas de dentro de mim, de poder ajudar outras pessoas, como você. Então, é isso, meu amigo. Espero que você fique bem. Até o próximo.